encerrar essa campanha e eu creio que Deus já fez muita coisa em nós, sobre nós, em nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Hoje, neste culto, haverá a quebra da maldição da precipitação e impulsividade. Quebra da maldição da precipitação e impulsividade. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 30. Que louvor maravilhoso, né? Como é bom chegar aos céus, né? Chegar diante de Deus em exaltação, glorificação, é maravilhoso. Gênesis 12, 30. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo. Não tem, né? Será que é? Bom, eu vou ler aqui enquanto eu acho. O versículo fala: e Sarai era estéril, não tinha filhos. Só esse versículo, por enquanto. 12, acho que é 11:30. Isso. Esse é o versículo. Sarai era estéril, não tinha filhos. Feche os seus olhos, peça só para Deus falar mais ainda ao teu coração. Pai, nós já te louvamos, te adoramos, oramos, agora pedimos, meu Deus, fala, Senhor, porque nós queremos ouvir tua voz. E queremos, meu Pai, identificar tudo aquilo que é mal, que possa estar na nossa vida ou família, e que deve ser vencido por nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse versículo, ele vai nos falar muitas coisas. Todo mundo sabe, Sara era casada com Abraão. Abraão, aquele que foi chamado por Deus e constituído pai da fé. E você percebe aqui, Sara não podia ter filhos. E ela conviveu com isso a vida inteira. Ela não podia ter filhos. Mas no decorrer dos anos, Abraão tem um encontro com Deus. E Deus, desde o primeiro momento que começa a se relacionar com Abraão, começa a falar de uma descendência, começa a falar de filhos para Abraão. Ora, aquilo que até então era algo que estava ali, né, guardado, né, já tinha sido superado dentro do coração dela ou da alma dela, de repente, após esse encontro com Deus, a palavra de Deus vinha para lhe falar de um milagre. E é importante nós entendermos por quê. Hoje nós vamos quebrar a maldição da precipitação, a maldição da impulsividade. Por quê? Porque você vai ver junto comigo algumas das palavras que Deus falou para Sarai. Vamos ver Gênesis 12, 7. Olha só. Deus começou a falar para Abraão, só promessa. Deus começou a falar para Abraão de milagre. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Até aí. Você vê que Deus aparece para Abraão e começa a falar de descendência. Como descendência, se ele não podia ter filho? Como descendente, se ele não ia ter filho, não ia ter neto, não ia ter ninguém? Mas de repente Deus começa a falar de um milagre.
Deus começa a falar de coisas sobrenaturais. E eu quero dizer para você hoje, aquilo que é possível você faz, mas aquilo que é impossível, realmente, é o Senhor que fará na tua vida em nome de Jesus. Perceba aí no capítulo de Gênesis ainda, capítulo 13, o versículo 14, a parte A. A parte A. Disse o Senhor a Abraão, só até aí. Agora o versículo 15. De novo Deus falando, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará a sua descendência. Imagina só, Abraão não podia ter filho. Os dois passaram a vida inteira assim. De repente ele tem um encontro com Deus. Deus começa a falar que ele vai ter filho, vai ter descendência. E a descendência dele, os netos, bisnetos, tataranetos, seriam tão grande a quantidade deles que se compararia ao pó da terra. Vê lá o versículo 16. A tua descendência será como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, vão conseguir contar a tua descendência. Então perceba que Deus está falando de impossível. Deus está falando realmente de milagre. Deus tocava nesse assunto. Só que, eis o grande problema, e que é um problema que muitas vezes pode acontecer conosco, a questão do tempo, a questão da impaciência, a questão daquilo que é o quê? A impulsividade, a questão de não saber esperar, a questão de desacreditar, a questão de começar já a dizer, quer saber? Eu estou cansado de palavras, palavras e palavras. Eu estou cansado de palavras. Eu quero ação. Eu vou resolver então do meu jeito. E Sarai, embora tinha já sobre si todas essas palavras da parte de Deus, e o profeta Jeremias depois, anos depois, veio a dizer que a palavra de Deus não volta vazia, que aquilo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. E assim também, nos Salmos e no Novo Testamento está escrito que o céu e a terra passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nem uma vírgula, nem um jota passará da palavra de Deus. Mas, no entanto, nós, assim como Sarai, nós temos essa tendência a desacreditarmos a palavra de Deus. E foi isso que Sarai fez. O que aconteceu? Deus falou. Passou outros anos. Deus falou de novo. Deus falou. E até então, na cabeça dela, ela estava só com palavras. É só palavra e palavra. De que me vale palavra? Palavra não resolve minha vida. A situação está a mesma. E nós temos agido dessa forma. E Sara, por não crer, ela se precipitou e ela agiu impulsivamente. Primeiro, a incredulidade de Sara é revelada, você vê aí na palavra de Deus, no capítulo 18, no versículo 9, espero que eu tenha anotado, né? Certo? 9. Então lhe perguntaram para Abraão, os anjos, Sara, tua mulher, onde está? Abraão respondeu, está aí na tenda, disse um deles. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano,
Neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então perceba, Sara já estava incrédula. Dentro do seu coração já havia incredulidade. No momento em que o próprio Senhor, pessoalmente, queridos, fala: aonde está Sara? Diga a ela que daqui a 1 ano eu volto aqui, ela vai estar com um filho nos braços. O que ela faz? Ela ri. Ela ri porque ela desacredita. Ela ri porque realmente ela já tinha ouvido a respeito daquele assunto e, na verdade, nada tinha acontecido, porque ela julgava que as coisas seriam de imediato, que as coisas seriam da forma que ela pensava ou da forma que ela queria, mas não era da forma que ela queria. Deus tinha um tempo determinado, tanto que Deus falou: daqui a 1 ano esse filho nascerá. E assim é nas nossas vidas e nós precisamos entender. Você tem uma palavra na sua vida. Você tem uma palavra na sua vida que aos teus olhos já é até impossível. Você mesmo pensa nessa palavra e você pensa: vai ver que isso é coisa da minha cabeça. Vai ver que isso é só palavra humana, não foi Deus que me falou. Vai ver que isso é coisa que Deus me falou para me consolar e na verdade não é palavra de Deus que vai se cumprir. E assim você vai agindo como Sara. Você o quê? Ridiculariza, você despreza a promessa, mas há uma promessa e a promessa há de se cumprir, porque Deus não deixa cair por terra a sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, até a vírgula, até o tio, até cada detalhe da palavra que Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Então cabe a nós termos o quê? Paciência. Cabe a nós termos o quê? Humildade, e não termos essa atitude aqui de desprezo. E segundo, negação. Perceba que o próprio Senhor falou para ela: ô Sara, por que você riu? E ela: não, eu não ri. E ainda ela negava aquilo que havia na vida dela. Ela era incapaz de reconhecer aquilo que era uma deformação que estava na alma dela. E esse é um segundo problema que nos compromete espiritualmente. Quando nós somos incapazes de realmente reconhecer aquilo que está prevalecendo no nosso coração. Ao invés de Sara ser sincera, ela estava diante do Senhor, Deus falando para ela, o próprio Deus falando para ela: por que você está rindo, Sara? E ela o quê? Nega. E muitas vezes ocorre isso, porque ao invés de você expor a verdade, ao invés de você expor a realidade diante de Deus, você prefere negar a realidade e você prefere criar justificativas, você prefere criar subterfúgios, mentiras, alegações, outras histórias, e não realmente se abre para aquilo que é o próprio Deus na sua vida. Põe em descrédito a Deus 2 vezes. Primeiro, quando zomba da promessa, e segundo, quando nega aquilo que Deus está falando. E eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar nas nossas vidas, quanto a toda promessa que já paira sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que em nome de Jesus, tudo aquilo que é o desprezo à palavra, a ridicularização da palavra, o descrédito à palavra, caiam por terra em o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é autonegação, aquilo que você nega e faz questão de negar, ao invés de encarar a verdade dos fatos, a realidade, a situação da tua alma, da tua vida, você ainda nega diante de Deus, ao invés de dizer: Senhor, é isso, a questão é essa, há esse problema, mas não, fica criando justificativas, criando situações, buscando culpados para se manter na mesma situação de autonegação. Mas você vai ver que quem age dessa forma, quem
vai pelo caminho de descrédito à voz de Deus, quem vai por esse caminho da impaciência, de dizer chega de palavras, chega, são anos eu ouvindo isso e nada adiantou, anos eu ouvindo, assim era Sarai, ela estava nesse estado. Anos Deus me falou nisso, e cadê? Anos Deus me falou, e cadê que não aconteceu? Anos após anos, daí nada, cansei. Na verdade, Sarai estava nesse estado, mas você vai ver a importância de você quebrar da sua vida essa maldição da precipitação. Sabe por quê? Porque Sarai se precipitou, e ela tomou uma decisão para resolver o problema, então, da forma dela. Já que Deus não resolve, eu vou resolver. Já que Deus falou, disseram que Deus disse e nada aconteceu, então eu vou fazer do meu jeito. E Sarai toma uma decisão errada, uma decisão precipitada. E todos conhecem esse momento da decisão de Sarai, lá no capítulo 16. Versículo 1. Todos conhecem esse momento. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei filhos por meio dela. Sara vai lá, precipitadamente, movido por aquilo que era, o seu cansaço, porque ela estava cansada já de tudo aquilo. Movida por aquilo que era a sua impaciência, movido por aquilo que era uma precipitação, e ela olha para Abraão e fala o seguinte: faz o seguinte, Deus não vai me dar filho mesmo, Deus me impediu, então vai lá e tenha um filho com a minha serva Agar. Então ela pega Abraão e ela oferece a Abraão para ele então ter o filho dele de outra forma, de outra maneira, com outra pessoa. O que é isso? Isso é precipitação. Nossa, que loucura, pastor, eu jamais faria isso. Você não faz isso, mas você faz outras coisas. Na sua precipitação, porque você aguarda, você ora, e você ouviu. Deus até já lhe falou de milagre, Deus até já te falou de impossível, Deus até já lhe falou de vitória, Deus até já lhe trouxe uma palavra de consolo, de força, de resistência, mas o tempo está passou, e não aconteceu conforme você preveu, conforme você acreditou, conforme você ouviu, e aí você põe em descrédito a palavra, e você fala: agora eu vou resolver do meu jeito, agora eu vou pôr minha mão. E a pessoa que toma a decisão errada, a pessoa que toma essa atitude de precipitação, ela vai ter os problemas que Sarai criou para a vida dela. Sarai trouxe para si confusão, Sarai trouxe para si contenda, Sarai trouxe luta para a sua vida, Sarai trouxe mágoa, Sarai trouxe sofrimentos para a sua vida, Sarai trouxe choro para a sua vida, Sarai trouxe guerra para a sua vida, Sarai trouxe ódio para a sua vida, Sarai trouxe injustiça para a sua vida. Mas tudo isso, pois é, uma decisão errada. E você pode olhar hoje para a sua vida e se lembrar talvez de algum momento lá atrás na sua vida, que você por precipitação ou por impulsividade tomou alguma decisão, e quantas consequências vieram por causa daquela decisão errada, precipitada que você tomou. Quanto choro, quanta lágrima, quanta gente já sofreu em caminhos de dor, em caminhos de tristeza,
de espinhos, porque foram pôr a mão e resolver do seu jeito. Não aguentaram esperar, não aguento mais, eu vou resolver, eu vou dar um jeito nisso, eu vou fazer, e quer saber, agora é o tudo ou nada. Quanta gente sofrendo, e às vezes sofre até a velhice, por causa de uma decisão, por causa de um erro, por causa de uma precipitação lá atrás, porque deixou de ouvir a Deus. E foi isso que Sarai fez. Sabe o que aconteceu? Amém? Ela entregou, deu ajudinha, foi ajudar Deus. Ela entregou o marido dela para a serva. Nasceu o filho Ismael. Esse filho Ismael, quando nasceu, começou a gerar naquele lar uma confusão, porque a mãe de Ismael, a Agar, que era a escrava, na verdade, começou a enfrentar Sarai. Ela que tinha o sossego dela, tinha a casa dela, tinha o marido dela. Agora ela está vivendo enfrentamentos dentro da própria casa. Isso está tudo aí, você pode ver. Vamos ver rapidinho. No versículo 5, versículo 4, ainda aí do capítulo 16, olha só. Ele a possuiu, Abraão, e ela concebeu, Agar concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agora começou o quê? A escrava foi lá e começou a desprezar Sarai. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela que criou aquele ambiente, a precipitação, a impulsividade dela, gerou aquele ambiente de afronta para ela. Mas agora, imagina que ela vai assumir para si o erro. Imagina que ela vai dizer: meu Deus, eu errei, eu me precipitei, eu podia ter aguardado, era para eu ter aguardado, não era que eu podia, eu tinha que ter aguardado, não, e agora eu estou colhendo essa afronta. Não, ela vai e joga para Abraão: você me afrontou, você que criou essa afronta contra mim. E aí o que? Começa, na verdade, a desabar tudo. E hoje eu quero chamar a sua atenção para esse mal da precipitação. Nós vimos domingo aqui a oração de Davi, que ele dizia: Senhor, mostra-me o teu caminho reto, para que eu ande nele, pois há muitos inimigos que querem me devorar. Então Davi, ele tinha esse entendimento da importância de andar no caminho reto, de andar realmente conforme a palavra que Deus tinha dado, porque se ele andasse na palavra que Deus tinha dado, ele não ia fracassar, ele não ia se enganar, ele não ia se iludir. Então você vai, toma atitude, toma aquilo que é atitude precipitada, age pela tua própria vontade, pela tua própria carne, e aí o que acontece? Vai dar errado. E hoje a maldição que nós vamos realmente combater é essa, sabe por quê? Sabe, estes filhos aí, esse Ismael que nasceu, depois você vai ver o que aconteceu ainda na palavra, veio essa contenda para a vida dela, veio essa confusão para a vida dela, veio uma luta para a vida dela, veio o ódio sobre a vida dela. Sabe por quê? Veio a injustiça para a casa dela, porque ela começou a requerer que aquele menino fosse mandado embora injustamente. Porque se ele era filho de Abraão, Abraão tinha que o quê? Ter responsabilidade com ele. Mas sabe o que acontece? Entra um erro após outro dentro daquela casa. E agora, finalmente se cumpriu a palavra. O filho dela nasce. Ela está com 90 anos e o filho dela nasce. E sabe o que ela faz? Ela fala: agora que nasceu meu filho, eu que não quero esse filho da escrava. E o que acontece? Eles dão Abraão, dá um copo d'água, um odre de água, e despede o menino no meio do deserto. É injusto, não é? E sabe o que aconteceu com esse menino que ele mandou no meio do deserto com ela, só com um odre de água nas costas? Esse menino se encheu de ódio. Esse menino. E no caminho, ele começa a chorar, e um anjo aparece ainda para ele. Vamos ver no versículo 21, capítulo 21, versículo 14, que o anjo aparece
e mostra onde tem água, porque era para aquele menino até ter morrido. Olha só, 21:14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Olha só a situação que foi gerada agora. Agora, aquela atitude precipitada está gerando injustiças. Aquela atitude precipitada está gerando choro. Aquela atitude precipitada está empurrando gente para a morte. E olha só, aquele menino foi no deserto com o seu odre de água, e a água acabou, ele começa a chorar pela injustiça sofrida, chorar pelo fim que ele está tendo, e o choro dele chega aos céus. E o que acontece? Deus garante que ele sobreviva. E eu quero que você entenda um detalhe disso. Esse menino sobreviveu. Esse menino chorou, sofreu. E sabe quem é esse menino? Esse menino, Ismael. Hoje, Sarai nasceu o filhinho dela, Isaac. Que é quem? Todo mundo sabe. Isaac, Jacó, Israel. Quem é Israel? São os judeus. E hoje você está vendo aquela grande guerra lá no estado israelita. Sabe quem são aqueles todos que querem exterminar Israel? São os filhinhos da escrava. São a descendência de Ismael. Que até hoje, o que acontece? Eles dizem: é injusto, nós que nascemos primeiro, nós que merecemos herdar tudo, nós que merecemos cometer uma injustiça. Então essa guerra que você vê aí, entre os árabes e Israel, simplesmente é uma decisãozinha precipitada de Sarai. E tem muita gente que vive uma vida de guerra, tem muita gente que vive uma vida de tormento, tem muita gente que vive no meio de uma confusão, simplesmente por uma decisãozinha precipitada. Então você vê a seriedade dessas atitudes. Vocês sabiam, os árabes, eles têm 57 estados, 57 países. 57. E eles não querem que Israel tenha um. O estado de Israel é do tamanho de um feijãozinho, perto de... Pega o mapa na sua casa e veja ao redor todos os árabes. Mas sabe o que acontece? Eles querem exterminar Israel. Sabe por quê? Por causa de uma decisãozinha. E eu quero que você entenda a seriedade das suas decisões, para que você quebre da sua vida toda impulsividade. Hoje à tarde, em casa, estava na televisão e eu fiquei chocada por uma situação. Um homem se levantou, a mulher não queria mais estar casada, ele queria que ela ficasse casada com ele. Ele se levantou, eles tinham 3 filhos, tinham um bebê recém-nascido. Ele, em um momento de impulsividade, extremo egoísmo, porque é isso que é impulsividade. É você fazer o que faz bem para você. É você decidir e resolver o problema. Já que Deus não fez, já que Deus não me ajuda, já que ninguém me ajuda, já que não vai acontecer, então eu vou fazer. Ele foi lá, matou a mulher. Imagina. Olha o grau do egoísmo desse homem. E deixou no mundo 3 filhos, que ele mesmo está fugido,
3 crianças que ele nem sabe, nem está nem aí com o que vai ser delas. As 3 crianças, uma delas tem 3 meses, já ficou sem mãe. E o que aconteceu? Ele ainda falou, eu vou matar a sogra e o sogro. E ainda as 3 crianças ficaram com o pai e a mãe da mulher, e ele falou que ainda vai voltar para matar os 2. Veja o grau de loucura e o que é a impulsividade. Veja o grau de loucura e o que é a precipitação. Por causa de um momento, por causa de um ego, por causa de uma situação, por causa de um cansaço, por causa de um nervoso, você vai lá e põe tudo a perder. E você não põe tudo a perder só agora, você põe tudo a perder em gerações. E foi isso que Sarai fez. O filho dela, a descendência do filho dela, Isaque, que realmente nasceu como Deus prometeu, e o que Deus falou ele vai cumprir, mas só que você vai viver essa bênção com paz ou com tribulação, depende do teu posicionamento agora. Então se posicione agora em fidelidade, em espera diante de Deus, para quando você colher o teu milagre, você colhe o teu milagre em vitória, em alegria, em festa, e não com luta, com tribulação, com angústia. Ah, meu Deus, por quê? Por que eu colhi agora a minha vitória com tanta luta? Pelo que você tem feito na caminhada, no tempo de espera? Então, em nome de Jesus, quebra da tua vida hoje esse mal da precipitação. Quebra, quebra, quebra. A hora que a tua carne quiser fazer você fazer uma loucura, se amarra. Você não vai nem mandar amarrar Satanás. Você vai se amarrar. Você vai falar, eu não vou destruir meu futuro. Eu vou esperar em Deus. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele prometeu. Eu não vou estragar o que Deus prometeu que vai fazer. Eu vou esperar. Espera com paciência no Senhor, porque Ele se inclinará para você. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nome de Jesus. Amém? Essa geração atual, ela tem ensinado que você tem que dar lugar às tuas emoções. Você tem que fazer tudo que você sentir. Então você vê cada dia mais loucura sendo feita. Por quê? Porque cada um age mais na impulsividade. Deu vontade, faz. Deu vontade, trai. Deu vontade, quebra aliança. Deu vontade, xinga. Deu vontade, esfaqueia. Deu vontade, agride. Deu vontade, se embriaga. Deu vontade, usa cocaína. Deu vontade, vai para a biqueira. Deu vontade, vai lá e amaldiçoa todo mundo. Está quebrado em nome do Senhor Jesus. Você não vai se mover pelo impulso da tua carne. A tua carne quer te levar para o calabouço. Se mova pela palavra, a ordem de Deus para a tua vida, e quebra hoje da tua vida essa maldição da precipitação. Quebra hoje. Se você percebe, talvez lá no passado, que já houveram decisões que geraram um caos hoje, uma dor hoje, uma tristeza hoje, então hoje, quebra da sua vida essa ação da precipitação. O que aconteceu? Qual a colheita de Sarai? Sarai colheu tribulação. Sabe quantos anos se passaram desde essa ocorrência aqui? Esse errozinho de Sarai? Mais de 5.000 anos. Desde que a terra foi criada, é 5.784 anos. E Sarai, lá no comecinho do mundo, lá, ela comete um errozinho, que está até hoje, sobre a descendência dela. A descendência de Abraão se tornou grandiosa na terra, se tornou, mas até hoje, a descendência de Abraão chora esse choro, por causa de uma precipitação. E há pessoas que têm comprometido a sua descendência. E se você ver Esaú foi alguém que ele foi lá precipitado, estava com fome, trocou a bênção por um prato de lentilha. E o que aconteceu? Ele trocou a bênção
ele perdeu a bênção foi para o irmão dele, e aí então você vai ver a história dos edomitas. Os filhos, os netos, os bisnetos, todos se encheram de ódio contra Jacó, que é Israel também, por gerações e gerações. Ele cometeu um erro, ele não perdoou, e ele vai levando aquele erro, geração após geração. Então os sentimentos maus que você carrega, vão comprometer as gerações posteriores tuas. Então amanhã, você vê a sua descendência, ou você está lá no além até, e sua descendência está gemendo aqui, por causa do seu orgulho hoje, por causa da sua mágoa hoje, por causa da sua ira hoje, por causa da tua atitude hoje. Gerações e gerações gemerão, por causa do quê? Porque se negou a fazer o que Deus quer e optou por seguir o impulso do coração, da mente e dos sentimentos. E eu quero hoje quebrar da sua vida, das nossas vidas, toda ação precipitada. E nós vamos fazer como Davi: Senhor, me ensina o teu caminho reto, e eu vou seguir por ele, para eu não sofrer mais, para eu não gemer mais, para eu não me entristecer mais, para eu não fracassar mais. Me ensina. Deus quer nos livrar de todo espírito de rebeldia, de todo espírito de autonegação, de todo espírito maligno, daquilo que é o desprezo à palavra, e nós nos apegaremos à palavra, andaremos pela palavra, confiaremos na palavra, e a palavra vai se cumprir na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja paciente. Vença a si mesmo. Aguarde. Se segura. Se cale. Se controle. Não caia em cilada. Não pega um rumo errado. Não desobedeça a Deus. O diabo foi tentar Jesus quando? Quando Jesus sentiu fome. Então é na hora que você está cansando mesmo. É na hora que você já está na pilha, que o diabo vem, aproveitando do seu esgotamento, e o inimigo aproveita que você está cansado, para que você se precipite, para que você se jogue num despenhadeiro abaixo. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Quebra hoje essa maldição da precipitação, quebra hoje essa maldição da desobediência a Deus, da impulsividade no falar, na impulsividade no agir, de deixar seus sentimentos, seus instintos te levarem pelos caminhos de guerra, infelicidade, tristeza. Está quebrado do teu futuro, do futuro da tua descendência, o resultado das tuas más decisões. Eu anulo, e pelo poder do nome de Jesus, você vai fincar os teus pés sobre a rocha, e você vai crer na palavra do teu Deus, que tem poder de fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha, ou do que você crê, em nome de Jesus. Amém? Então, ao invés do que? Sara estava esgotada? Estava. Sara estava cansada? Estava. Sara estava já uma pilha? Estava. Mas o que Deus falou, Deus ia cumprir, e cumpriu. Só que na hora que cumpriu, ela já tinha feito um estrago antes. E está quebrado da tua casa, da tua vida, da tua descendência, em nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de lodo e perdição, e firmou os meus pés sobre a rocha. Espera em Deus, porque o Senhor é poderoso para te salvar, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar, e nós vamos fazer uma oração de quebra agora. Em nome de Jesus. Que consequência terrível. Eu já conversei com muitas pessoas,
Quando chega nos 40, nos 50, e a pessoa fala: meu Deus, o que eu fiz na minha juventude? Que decisão foi aquela? Aquela decisãozinha me trouxe tanto sofrimento. Quantas pessoas eu já encontrei na caminhada e falaram assim? E eu quero que você entenda na tua vida hoje. Está na hora de pôr um freio nisso. E todo impulso desequilibrado, doentio, tem que ser vencido nas nossas vidas em nome de Jesus. Veja o povo aí fora. Eles são movidos pelo instinto. As pessoas falam: eu sou um cachorro. E vira cachorro e começa a andar de 4 na rua com coleira. A pessoa diz: eu sou um bebezinho, está com 50 anos. E põe fralda e chupeta e quer ser tratado como um bebezinho. Eu sou guiado pela minha emoção. Eu sou guiado pelo impulso da minha carne. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou bicho, eu sou animal, eu sou vaca, é tudo. Em nome de Jesus, o mundo contraria totalmente a Bíblia. A Bíblia contraria totalmente o mundo. E Deus está falando para você: não siga o seu instinto, porque ele vai te destruir. Não siga. Não seja impulsivo, não seja precipitado. Não seja precipitado no julgar, no falar, no agir. Não faça isso, porque você vai se arrepender tarde demais. E as consequências disso vão ficar. Nós vamos orar agora quebrando esse mal, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e repita comigo. Em nome de Jesus, eu decido esperar, eu decido acreditar, eu decido confiar a minha vida a Deus. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda precipitação, nervosismo, agitação, temperamento explosivo, desobediente, incrédulo, está quebrado da minha vida. Não vão me destruir. Em nome de Jesus, eu decidirei, eu andarei, eu falarei conforme a palavra dada pelo meu Deus. Eu quebro da minha vida, da minha casa, da minha família, todo desequilíbrio, toda impulsividade que traz danos, compulsões, confusões, divisões, está quebrado. Em nome de Jesus, coloco guardas na minha boca, para que controlem o meu falar. Em nome de Jesus, eu detenho os meus atos precipitados, violentos. Em nome de Jesus, toda atitude precipitada, toda loucura, decisão contrária à vontade de Deus, seja quebrada da minha mente, da minha casa, da minha família. Eu me submeto à voz e à palavra de Deus. Comece a orar agora em nome de Jesus. Apresenta a sua casa, apresenta a sua vida. Apresenta as situações que você tem tido impulsos para vícios, impulsos para pecados, impulsos para brigas, impulsos para violência, impulso para o ódio. Quebra em nome de Jesus, quebra essa impulsividade. Quebra hoje em nome de Jesus.
Quebra hoje em nome de Jesus. Você tem uma palavra na tua vida e a palavra vai se cumprir. A palavra de Deus é verdade na tua vida. A palavra de Deus é verdade. Deus é real na tua vida. Ele vai cumprir o que prometeu. Em nome de Jesus eu oro pelo teu povo, Senhor. Eu oro para que nós tenhamos essa vitória contra os nossos impulsos, essa vitória, meu Pai, contra aquilo que são os nossos instintos carnais. Senhor, eu oro contra a precipitação, Senhor, pela falta, meu Deus, de paciência. Senhor, pela impaciência, pela ansiedade, que tem levado muitas pessoas a terem atitudes impulsivas, atitudes erradas, seguindo por caminhos errados, caminhos de morte. Em nome de Jesus, está quebrado da nossa vida, Senhor. Nós queremos ter consciência, Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos agora, assim como Sarai viveu, nós quebramos todo espírito de confusão, nós quebramos todo espírito de desamor, nós quebramos toda ação demoníaca que foi gerada, espírito do ódio, espírito de guerra, espírito de injustiça, vai embora em nome do Senhor Jesus. Toda atitude errada, toda atitude precipitada, que tem gerado choro, que tem gerado morte, que tem gerado lágrimas, está quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós queremos viver a vontade de Deus, nós queremos e precisamos seguir a direção que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós não queremos seguir caminho de morte, não queremos seguir caminhos de carnalidade, caminhos de paixões, caminhos de erros, caminhos ilusórios, caminhos de mentira, caminhos angustiantes, caminhos espinhosos, por causa de precipitação, por causa de desobediência, por causa de nervosismo, por causa de raiva, por causa de impaciência. Está quebrado em nome do Senhor Jesus, está quebrado em nome do Senhor Jesus. Espíritos demoníacos que têm colocado ódio, que têm colocado ira, que têm colocado contenda nos lares, que têm colocado atitudes precipitadas, violentas, xingamentos, agressões, abusos. Eu ordeno, saia dessa casa, saia, em o nome de Jesus, se retira, em o nome de Jesus. Espíritos demoníacos que têm levado pessoas à confusão, levado pessoas a ameaças, levado pessoas àquilo que é o total desequilíbrio. Eu ordeno, saia dessa casa, saia, saia em o nome do Senhor Jesus. Sai, Satanás. Espíritos demoníacos que têm conduzido às drogas, que têm conduzido ao alcoolismo, que têm conduzido a biqueiras, que têm conduzido a amantes, que têm conduzido a atitudes ilícitas. Eu repreendo, denuncio, ordeno, saia, saia em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro libertação na mente do teu povo. Eu declaro equilíbrio para decidir pela vontade de Deus. Eu declaro equilíbrio para esperar no Senhor. Eu declaro equilíbrio para tomar a atitude certa, para ter a palavra certa, para ter a ação certa. E todo laço do diabo seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor é Deus poderoso sobre nossas vidas. Que a tua palavra prevaleça em cada casa, em cada coração, em cada família aqui representada. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Está ligado na sua vida. Palavra do Senhor. Eu quero que você pegue na sua cadeira esse envelope. Nós vamos entregar ao Senhor nossa oferta, nosso dízimo. Hoje é o último dia do mês. Então, antes de sair, eu peço às presbíteras que fiquem na porta. Amém? Levem o óleo da unção para estar ungindo
lá na porta. Amém? Presbítera Marta, presbítera Elaine, ouviram? Presbítera Cleide. Pegar o óleo da unção, em nome de Jesus. Então você não saia sem levar essa unção para sua casa. E que as bênçãos do Senhor te acompanhem. Coloque o seu envelope, nesse envelope a sua oferta, o seu dízimo, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do teu povo, Senhor. Faça de nós um povo saudável mentalmente. Faça de nós um povo equilibrado. Faça de nós um povo curado. Oh, Senhor, em nome de Jesus. E que nós alcancemos todas as suas promessas. Meu Deus, com realização e alegria. Eu declaro a bênção, Senhor, sobre a vida do teu povo. A fartura, a prosperidade. Em nome de Jesus, a riqueza. Declaro a honra do Senhor. Eu abençoo os teus servos, Senhor. E oro para que multiplique a 30, 60 e a 100 por 1. Cada oferta e dízimo sobre a vida deles e a tua casa, para a glória de Deus. Amém? Graças a Jesus. Você que trouxe o dízimo ou oferta, por favor, traga ao altar. Queridos, domingo é a nossa ceia. Amém? Domingo é a nossa ceia. Então não deixe de vir. Venha assentar-se à mesa com o Senhor. E é bênção para a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Erga ao alto sua mão. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz debaixo desta palavra. Que o Senhor te dê equilíbrio e sabedoria. E que você não seja envolvido pelos laços do diabo. Eu te abençoo em nome de Jesus. E que sua casa seja gerida pela palavra de Deus. Vá debaixo desta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Você vai receber unção na porta. Amém? Em nome de Jesus.